Iniciamos a gravação da aula de hoje. Novamente, boa noite a todos, tá? Legal que vocês aí pegaram Boa noite. cedo para estar conosco, né? Aprendendo aí um pouquinho mais sobre elétrica, né, pessoal? Pois bem, cadê? Tá aqui, avaliação de aprendizagem. O questionário, né? Ainda há pouco eu observei aqui, boa parte de vocês já conseguiu, né, responder o questionário, tá? Ah, essa eu chamo de atividade 2, né? Só que aqui, pela organização, né, é a atividade um que equivale à segunda atividade, tá? Alguns de vocês já entregaram, tá, essa atividade aqui e eu já corrigi, tá? Até agora todo mundo se saiu bem. Tem um ou outro erro ali, uma bobagemzinha e tal, mas nada tão relevante que venha prejudicar a nota de vocês, tá? Agora, essa aqui, que é a F, é a atividade final, tá? Vamos apresentar aqui ela para vocês, tá? Ó, antes disso, né? Aliás, todo o passo a passo, pessoal, toda a instrução, né, do que vocês deverão fazer, tá aqui bem detalhado, tá? Na descrição, no passo a passo, tá? Que inclusive todo esse passo a passo aqui ele tá aqui também, ó, nessa página aqui de instruções, tá? Baixar aqui ela e mostrar para vocês. Só um momentinho. Olha só. Toda aquela instrução que tem lá no início da atividade, tá? Ela tá descrita aqui novamente, tá? Que é o que vocês deverão fazer, tá? Vou deixar aqui e vou já explicar. Deixa eu voltar aqui para você em si. Cadê? Aqui. Olha só, esse documento aqui que é onde vocês vão fazer o trabalho, né? Que é essa planta baixa aqui. Já baixei ela, tá? Esse PDF, deixa eu apresentar ele agora para vocês aqui. Cadê? Cadê? Tá aqui. Olha só. Bem, aqui tem uma simbologia, né? Tem uma simbologia, né, de diversos componentes, dispositivos da área da elétrica, tá? Mas o trabalho em si está aqui, tá? Essa planta baixa aqui, planta baixa. Aí aqui tem o quadro de distribuição, tá? Tem algumas caixas de passagem, né? Tem algumas tomadas, ó, tomada baixa, tomada média, tá? Tá. Nós temos essa planta baixa e assim já deu para entender mais ou menos que vocês vão ter que ligar, né, os circuitos, isto é, representar as fases, representar neutro, né? Mas vocês não vão fazer isso de forma arbitrária. Vocês vão desenvolver esse trabalho de acordo com as instruções eh, que estão contidas na outra página. Mas antes disso, ó, tem algumas coisas que vocês vão precisar ligar. Mas para que fique melhor a explicação, bora logo dar uma olhada lá nas instruções. A gente já tem aqui a planta baixa, né? Vamos aqui olhar as instruções.
Lembrando que essas instruções, né, que estão aqui na plataforma em si, são as mesmas instruções que estão aqui nesse documento, tá. Mas é assim, tipo, é bom que você baixe os 2 documentos, porque senão tu vai ter que ficar olhando as instruções pelo celular, né, vai ter que ficar olhando o celular e fazendo o que está sendo pedido na planta de acordo com a instrução. Aí você imprimindo os 2, aí isso para quem vai fazer na mão, né, e depois tirar foto, converter para PDF. Porque quem vai, fazer tudo pela internet mesmo, né, utilizando ali algum software, tranquilo, pode fazer também. Vamos lá nas instruções para a gente entender, ó. Primeiro, utilize a planta baixa da residência, né? Então, a gente vai fazer o nosso projeto utilizando aquela planta baixa. Depois, desenhe cuidadosamente os traços que representam os eletrodutos que conectarão os circuitos de força, as tomadas. Então, vamos lá. Ó, ele disse aqui que é para a gente, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente tem os eletrodutos que estão apenas, tipo, é como se estivesse apenas na laje, né? Eles estão interligando as caixinhas de passagem aqui, que onde serão instaladas as luminárias, né? Tá faltando os eletrodutos para as tomadas. Tem só esse aqui, né? Então a primeira instrução é que a gente deve ligar nesses eletrodutos. Eu vou ligar um aqui, ó, nas tomadas. Ó, vou ligar esse outro aqui. Espera aí, deixa eu pegar uma tinta aqui de caneta fixa. Pronto. Ó, liguei uma tomada aqui. Aqui, vocês vão fazendo bem organizado, como se vocês fossem fazer mesmo, né, para de vocês. Ó, eu posso puxar daqui. Não quer dizer que essa forma como eu estou fazendo é a correta, né, a que eu quero. É uma sugerida, tá? Vocês estão entendendo essa parte aqui? Quer dizer, eu estou fazendo segundo o que a instrução está pedindo, né? Ó, tô ligando, ligando. Tá faltando aqui no banheiro. Ó, onde tiver, né? Ó, aqui embaixo ainda tem para cá. Só que como eu mudei, saiu tudo da posição, né? Que eu estou riscando por cima. Entenderam essa parte do eletroduto? Né? Aí vamos lá voltar de novo na plataforma e ver a instrução. É assim que vocês vão fazer. Já deu para entender mais ou menos, né? Mas bora lá, para que não tenha dúvidas. Ó, a outra instrução. Observe, observe, né? Que parte do desenho dos eletrodutos já está feita, né, no circuito de iluminação. Aí, quer dizer, tem alguns eletrodutos que a gente viu que já está feito, né? Aí, concentre-se em completar a representação dos eletrodutos para o circuito de força. Então, quer dizer, tem uma parte de eletroduto, alguns já estão feitos, é só para a gente fazer, os demais estão faltando. Pronto, esse é o passo 1. O passo 2 é a representação dos interruptores, que como a gente viu ainda há pouco, só tem tomada lá, né? Tá faltando a gente colocar interruptor. Então, ó, represente, deixa eu só mudar aqui, fica melhor para eu riscar. Aqui. Ó, represente os interruptores que irão controlar os pontos de luz correspondentes em cada cômodo. Vamos lá olhar o projeto. Olha só. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse cômodo aqui, que é a cozinha, onde é que eu vou colocar um interruptor? Pela lógica, eu vou colocar
Aqui atrás da porta, bem aqui? Do lado da porta que abre, né? Em, em Yasmin, eu vou colocar atrás da porta o interruptor? Não, né? Não, quando a gente entra, a luz Senão, quando tu entrar, Yasmin, né? Na casa à noite. Ai, meu Tem que Deus do colocar atrás céu. da porta mesmo. Aí. O ladrão não sabia onde é que está. Ai, ai, ai. Meu Deus. Tá. Então, vocês vão posicionar, né, os interruptores de forma bem coerente. Tranquilo, né? Tá? Então, apagar esse interruptor. Aí, por isso que tem lá em cima bacana esse que tem a simbologia, né? Quando vocês imprimirem, tem a simbologia tudo bonitinho lá. Aí vocês façam tudo de acordo com a simbologia, tá? Então, ó, desenhei um interruptor aqui e, obviamente, vou ter que ter o eletroduto para ele. Pronto, tá? Então, o passo 1 é completar os eletrodutos. O passo 2, colocar os interruptores. E, claro, se eu coloquei os interruptores, também eu vou precisar completar esses eletrodutos chegando até os interruptores, tá? Vamos lá, ver qual é o outro passo. Vamos ver que é rapidinho, pessoal, né? Que dá para fazer esse trabalho aí. Não vão deixar isso para a última hora. Professor, Oi. como é que eu vou representar as lâmpadas se já tem lá a caixa de passagem? Considero ela como uma lâmpada? Isso, exatamente. Só que tem umas lá que já tá com uma simbologia diferente, tá? Mas vamos lá, eu acho que deve ter aqui no passo a passo alguma coisa relacionada à lâmpada. Primeiro interruptor, a primeira parte já foi, né? Aí o segundo, ó, o interruptor da sala deve ser um interruptor de duas seções, de duas teclas, né? Pois ele comanda o ponto de luz da sala e o ponto de luz da garagem. Aí certifique-se de que ele esteja conectado ao mesmo eletroduto que chega à tomada média. Quer dizer, tem uma tomada média lá, né? E está amarrado aqui na questão que ele vai ser conectado naquele mesmo eletroduto da tomada média, lá da sala. Para ver isso aqui. Tá aqui a sala, né? Deixa eu só baixar aqui. Ó, aqui a sala, né? E aqui ele falou daquela tomada média, né? Daquela tomada média. Então o interruptor ele tem que estar aqui nessa tomada média. E está aqui a lâmpada da garagem, né? Então aqui é um interruptor de. Eu posso fazer um conjugado. Deixa eu olhar aqui o seguinte. Só um momentinho. Aqui na simbologia aqui. Vai ter que ser um conjugado mesmo. Sim, sim. Aqui ele não tem uma simbologia de conjugado, mas a gente já viu no Scorpion, né, como a gente pode fazer uma. Tá aqui. Pode fazer de duas formas, tá? Eu não gosto muito de fazer dessa forma como eu estou fazendo aqui. Ó, faz aqui assim em cima dele e divide a bolinha aqui, ó. Tá? Que é duas teclas. Ou então, deixa eu fazer diferente aqui. Eu vou dar um zoom. Dá de puxar uma linha para baixo, faz Isso, um Lzinho e faz a bola. isso. Ligado lá. Isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto, agora ficou melhor. Ó, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer aqui, ó, como o colega está falando. Puxo aqui, ó. Eu acho que fica mais apresentável, né? Aqui a bolinha do interruptor e ele pediu que seja uma de duas teclas, tá?
Aí quer dizer, vai ter que vir um eletroduto para cá, né? Eu posso ligar na tomada ou aqui no próprio interruptor. Só que vai um circuito, né? Vai um circuito para aquela tomada e vai um circuito de iluminação, tá? E a gente vai ter que conectar isso aqui, né? Essa lâmpada para cá, ó. Vai ficar mais fácil, né? Eu acho que fica mais fácil. Então, quer dizer, um retorno é para essa lâmpada aqui, eu vou chamar ela de A, tá? E a outra é para essa daqui, eu vou chamar de B. Entenderam essa parte? Quer dizer, o projeto vocês vão fazendo de acordo com aquilo que está sendo pedido. É por isso que tu tem que baixar os dois documentos, né? O, o passo a passo e o projeto em si, tá? Vamos continuar. O que mais está sendo pedido? Estão entendendo, pessoal, até aí? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, até agora. Vamos lá. Surgindo as dúvidas, pode falar, tá, pessoal? Tá, então, ó, matamos a parte dos interruptores. É só ir, e passo a passo, não tem erro. Terceiro passo, distribuição dos circuitos com simbologias, né? Quer dizer, aqui a gente vai distribuir os circuitos, ó. Distribui os circuitos com as suas respectivas simbologias, indicando fase, neutro e retorno, né? E o terra, né, que é a proteção de cada circuito. Quer dizer, nesse passo 12 a gente vai começar a dividir os circuitos, tá? Mas vamos lá. Certifique-se de que os interruptores estejam representados de forma adequada e que a indicação dos circuitos no diagrama unifilar seja clara. Que mais aqui? Lembre-se das seções dos condutores especificadas. De circuito de força 2 e 3 com 2,5, circuito de iluminação 1,5 e circuito de força 4 milímetros. Isso aqui, ó, represente a alimentação bifásica que vem do quadro do medidor com 10 milímetros. Deixa eu só olhar um negócio. Tá aqui. Tem esse passo a passo aqui, né, que a gente fez agora, só que antes disso eu tenho que ter em mente o seguinte. Essa residência ela tem 4 circuitos, ó. 4 circuitos, tá? O circuito 1, tá aqui, ó. O circuito 1 é o circuito de iluminação, né? Então, todo o circuito de iluminação, a gente vai representar ele, deixa eu ver, ó, dessa forma aqui, ó. A gente vai colocar aqui embaixo do circuito. Por exemplo, deixa eu mudar aqui de página aqui, vocês vão entender melhor aqui. Por exemplo, imagina que isso aqui é um eletroduto, né? Aí tá passando aqui, ó, fase, neutro, tá? E terra, por exemplo. Isso aqui é do circuito 1, né? Aí eu vou ter que colocar aqui, ó, circuito 1, tá? Circuito 1. E também nós devemos representar aqui da seguinte, porque é ruim escrever aqui, né, dessa forma, mas fazendo de forma organizada aqui, ou tentando, eu tenho que colocar a representação da bitola desse circuito. Ó. 1,5 milímetro quadrado. Isto é, em todos os circuitos, vocês vão representar aqui os respectivos condutores, né? Tá? Aí vocês vão ter que representar aqui qual é a bitola daquele cabo, né? E também o circuito.
tá? E também o circuito. Aí vocês organizem melhorzinho, né? Deixa eu ver aqui um exemplo de um projeto para vocês terem uma ideia aqui. Um momentinho. Só um momentinho, pessoal, que tá abrindo aqui um. Tá aqui. Pronto, vou já mostrar para vocês. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Olha só. Por exemplo, esse circuito aqui, ó. Esse que eu estou circulando, ó, tipo, ó, esse é o circuito 7, né? Aí assim, quem fez esse projeto, ele deu um jeito de organizar, ó, ele colocou o 7 lá em cima, né? E aqui embaixo a bitola do circuito, tá? Mesma coisa aqui, ó. Ó, aqui, ó, colocou aqui, ó, circuito 5, né? Indicação do circuito. E aqui embaixo, tipo, hashtag, né? Hashtag 2,5. Só que aqui ele não colocou o mm, né? De milímetro quadrado. Ele só colocou 2,5. Mas no projeto de vocês, como está sendo solicitado, né? No trabalho de vocês, aí vocês vão colocar o milímetro quadrado também, tá? E vocês veem uma forma lá de fazer isso bem organizado mesmo, tá? Não vão fazer desorganizado esse trabalho de vocês. Entendido até aí? Continuando aqui. Nós vemos. Professor, boa noite. Boa noite, Marcos. É mais ou menos parecido, esse modelo que o senhor representou agora, esse que o senhor colocou agora aí? É mais ou menos parecido ou não? Como vocês deverão fazer? Isso, exatamente. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu. Ah, Vou tá. já colocar aqui como eu quero. Só para a gente terminar essa parte, para eu voltar lá para o projeto, aí a gente já faz. Deixa eu só mudar aqui de página. Pronto. Ó, aqui, tá, para este projeto, vamos considerar um circuito de iluminação. Então, a iluminação é circuito 1. Aí, olha só. Os circuitos de tomada da sala, do banheiro e da lavanderia é circuito 2. Tá? Então, tomada da sala, do banheiro, lavanderia é circuito 2. Tá? Os circuitos de tomada do dormitório e da cozinha, circuito 3. Tá? E o chuveiro elétrico é o circuito 4. Tá? Circuito 4. Pronto, bora aqui dar uma. Vamos dar uma olhada aqui no projeto novamente. Cadê o projeto? Está aqui. Como vocês vão fazer? Deixa eu rolar aqui o trabalho para cá.
Aqui no banheiro, né, ó, deixa eu mudar aqui para poder riscar por cima, aqui, pronto. Ó, essa tomada aqui, que é do banheiro, com certeza é do chuveiro elétrico. O que está amarrado lá na questão é que ela é circuito 4, não é isso? Então eu coloco aqui ao lado, ó, a indicação de 4. Eu vou colocar aqui 4. Eu tenho costume, é um costume meu de colocar 2 tracinhos aqui no lado, assim, só para indicar. Então quer dizer, essa tomada aqui é circuito 4. Deixa eu olhar aqui, só um negócio. Chuveiro, ó, o chuveiro elétrico no banheiro, representado por uma tomada alta, possui um circuito individual e bifásico, né? Então, é um circuito bifásico. Ó, aí eu vou vir lá no quadro, aí eu vou já mostrar, respondendo a pergunta do colega, como a gente representa, tá? Ó, vou vir lá do quadro. Dá para fazer reto aqui, eu vou fazer reto. Como é um circuito bifásico do chuveiro, ó, fase 1, fase 2 e o terra. Aí eu vou colocar aqui em cima, né? Aqui em cima o número, ó, tipo, eu já sei que essa fase, essas duas fases e esse terra são do circuito 4. Aí eu tenho esse costume de colocar esse tracinho aqui. Se vocês não quiserem colocar os tracinhos, vocês também estão livres aí, tá? Como vocês viram, ainda há pouco tem um projeto lá, né? Não tem, tá? Circuito 4. Ora, esse circuito 4 vai passar por esse eletroduto e vai passar por esse outro aqui também, o do banheiro, né? Então, aqui também, ó. Fase, terra, circuito 4. Ó, quer dizer, eu tenho todas as informações até então, né? Ó, essa fase, essas duas fases, esse terra são do circuito 4. Essas duas fases que estão aqui dentro do banheiro são também do circuito 4. E essa tomada alta aqui, ela é também do circuito 4, tá? Aí deixa eu olhar de novo aqui o passo a passo, o que ele está pedindo em relação à bitola. Eu não estou mostrando para vocês, para não ficar todo o tempo mudando, mas eu estou lendo aqui. Ó, circuito 4, que é o de força, né? Ele é 4 milímetros quadrados esse circuito, tá? Então, eu coloco a representação aqui. Aí quem tem a letra, o número, né, bonitinho, tudo pequeno, bacaninha, aí vai caprichar aqui. O meu vai ficar bagunçado aqui, tá? Até porque eu estou escrevendo com o mouse aqui, ó. Isso é um hashtag, não parece, mas é, tá? Ó, hashtag 4 milímetro quadrado. Quer dizer, essas duas fases, esse terra, são do circuito 4 e são de 4 milímetros. Quer dizer, eu tenho todas as informações aqui, né? Da mesma forma que eu represento, ó. Num projeto real, pessoal, porque assim, nesse projeto aqui, está sendo pedido para vocês representarem a bitola de todos os cabos, não apenas os circuitos, né? Mas vocês deverão representar também aqui embaixo todas as bitolas dos cabos, tá? Mas para fim de conhecimento, tá? Geralmente, em um projeto real, como a grande maioria dos circuitos, né, de um projeto real, a bitola deles é tudo cabo de 2,5, então em vez da gente representar ou escrever embaixo, né, a seção do cabo, a gente coloca lá na nota, né, a gente coloca na nota assim, todos os condutores com seção não indicada são de 2,5 milímetros quadrados. A gente só representa os que são de seção diferente de 2,5, entendeu?
como uma forma de poluir menos o projeto, tá? Mas nesse projeto aqui em específico, como é um trabalho, né, didático, todos os condutores, né, dos circuitos, vocês vão identificar o número do circuito e também a bitola do condutor, dos condutores, tranquilo? Agora sim, tudo certo, pessoal. Agora deu uma esclarecida bacana. Agora ficou top aí, viu? Tá? Então, Tá. é exatamente dessa forma que vocês vão representar, tá? Aí outro detalhe aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui e mostrar para vocês, bem aqui. Aqui. Da alimentação que eu vi. Ó, tá aqui, ó. Porque assim, pessoal, vocês seguindo essas informações aqui, não tem erro, tá? Eu acho que a maior dificuldade que vocês terão é de ligar, talvez, né? Ligar os circuitos de iluminação, né? Trabalhar com os retornos, que é ali onde o pessoal se enrola todinho. Fora isso. Aí olha só um detalhe aqui, né? Pode falar. Professor, e o que seria o circuito de força que eu não entendi? Não, tá até aqui, né? Circuito de força, porque é um termo técnico, né? Porque a gente tem circuito de iluminação e circuito de força. Circuito de força denota um circuito onde vai circular uma corrente maior, tá? Tá? Mas genericamente, circuito de força é um circuito de tomada, tá? Tomada de uso específico ou de uso geral. São circuitos onde circula uma corrente um pouquinho mais elevada, tá? O ar-condicionado seria um circuito de Sim, força. mas nesse contexto aqui do trabalho, o circuito, né, ali da, ó, tá até aqui. Tanto ele está chamando o circuito de força o circuito do chuveiro elétrico e também está chamando o circuito de força os circuitos de tomada, tá? O 2 e o 3. Então, nesse contexto dessa atividade, circuito de força, tá? São os circuitos de tomada, tanto de uso específico quanto de uso geral, tá? E agora, claro, esse termo circuito de força, né, em comandos elétricos, que é uma disciplina que vocês estarão estudando posteriormente, aí quando a gente estiver estudando circuitos elétricos, circuito de força é o circuito de alimentação do motor, né? E tem o circuito de comando, que é o circuito que é responsável pelo acionamento, né? Pela lógica de funcionamento do motor. Então, dentro de alguns contextos, esse termo, né, ele tem uma determinada conotação, tá? Mas dentro dessa atividade, circuito de força são os circuitos das tomadas, tá? Porque diferente do circuito de iluminação, eles são circuitos onde vai circular uma corrente superior ao circuito de iluminação. Entendido? Bem esclarecido, professor. Obrigado. Aí vamos lá. Aí tem que prestar atenção nesse detalhe aqui também, ó, da alimentação, ó. Represente a alimentação. Todo mundo sabe o que é alimentação, né? Pizza, feijão com arroz. Todo mundo sabe o que é alimentação elétrica, né, pessoal? Tá. Olha só. Represente a alimentação bifásica que vem do quadro medidor com 10 milímetros. Então, são algumas palavras-chave aqui da alimentação. Primeiro, que ela é bifásica, tá? E ela vem lá do medidor. Aí, ó, eu vou fazer algumas linhas aqui. Deixa eu apagar aqui e pegar de novo a caneta. A alimentação, pessoal, tá? Esse termo alimentação, né, o circuito alimentador, tá? A gente usa esse termo para o circuito, né, para denominar o circuito de alimentação
que vai ou que vem lá do medidor, tá? Até o quadro de distribuição principal da residência. Esse circuito a gente chama circuito de alimentação ou circuito alimentador, tá? Aí assim, esse circuito alimentador, tá? Ele pode ser monofásico, tá? Que é uma fase e um neutro, e eu peço por boas práticas que vocês representem o terra também, tá? Então ele pode ser monofásico, ele pode ser bifásico. Aí sempre um circuito alimentador bifásico, ele vem duas fases, um neutro, tá? E o terra. Que é a alimentação, é diferente do circuito ainda há pouco que a gente fez, do circuito do chuveiro elétrico, né? Lá era um circuito bifásico. Eram apenas duas fases que iam para o chuveiro elétrico, mais o terra que era a proteção. Né? O chuveiro elétrico não precisava do neutro para funcionar, tá? Já isso aqui que eu representei agora é um circuito alimentador da residência. Então, vem lá da concessionária para essa residência duas fases e um neutro e um terra, tá? E a outra forma, né, é uma alimentação trifásica, que vem três fases, o neutro, tá? E o terra. Claro que o terra ele pode vir, né, por esse eletroduto que a gente está representando ou não, tá? Ou não, já vai ficar mais claro isso para vocês. E o que está sendo pedido aqui, o alimentador, como não tem um número de circuito, não é preciso representar o número de circuito do alimentador, né? Apenas pede que nós representemos aqui a bitola, né, do condutor. No caso, 10 milímetros. Eu vou deixar só 10 aqui, né, 10,0. Entendido até aí? Bora dar uma olhada aqui no projeto, onde é que está o circuito alimentador. Ó, tá até diferente, ó. Esse eletroduto azul aqui, ó. Esse eletroduto. Vai estar até escrito aqui, ó. Vem do QM. O que é QM? Quadro de medição. Exatamente. Então, aí uma dica, né, pessoal? Como a gente está olhando o projeto assim, né, na vertical, né, tá? Planta baixa, percebo que está escrito. Tipo assim, essa forma aqui, ela é a referencial, né? O ideal é que tu represente os condutores tudo dessa forma para que tu não fique virando, né? Quem vai executar o projeto, que ele não fique virando a folha para lá, para cá. Então eu representaria da seguinte forma, né? Eu puxaria, né, uma linha de chamada aqui, tá? É linha de chamada o nome que a gente dá para essa linha, tá? Só para eu escrever tudo organizadinho, né? Tudo de tal forma que não seja necessário eu ficar virando o papel para lá e para cá. Então, fase e o neutro. Até então, 10 milímetros. Aí, na hora lá, vocês escrevem 10 milímetros quadrado, tá? Aqui eu vou só representar assim com hashtag 10, você já sabe que é 10 milímetros, que é o que está amarrado lá no passo a passo, tá? E o terra? Aí, na prática, quando vocês estiverem fazendo, né, o projeto de vocês, esse terra, vocês vão representar ele de onde de fato ele vem, né? Por exemplo, se nesse caso desse projeto aqui, ele vier também por esse eletroduto, eu represento ele aqui. Mas vamos supor que ele não viesse, né? Vamos supor que, olha, eu tenho toda essa lateral aqui. Imagina que eu fosse executar o aterramento aqui, né? Então aí eu fazendo um símbolozinho de terra aqui, ó. Né? Ó, aí
é uma simbologia aqui, né, de Aterrado. isso, Subterrâneo, né? isso, tá? Então vocês podem representar assim, aí coloca aqui a mesma seção, né? Entenderam? Tipo assim, essa questão do terra, do alimentador, tu vai representar ele naquele eletroduto se de fato ele passa por aquele eletroduto. Se ele vier por um outro lado, você representa de onde ele vem. Entendeu? Ele poderia ser o dono da obra. Ele poderia fazer esse aterramento Junto ao quadro. bem embaixo do Sim, quadro. Isso. Não tem sim, problema não, né? sim, também, desde que ele executasse da forma correta. Porque, tipo assim, posteriormente a gente vai estar falando de aterramento, tá? Tem muita coisa a se falar, aterramento é uma área cheia de mitos aí, tem muito eletricista que desconhece como fazer a real finalidade do aterramento, tá? E eu não quero me empolgar nesse momento agora e falar um pouco mais, né, de aterramento, porque é muita coisa que tem, tá? Mas nesse primeiro momento, sim, em relação a onde você vai fazer, tranquilo, tá? Depois a gente vai ver que tem algumas formas que a norma, ela, tipo assim, permite com que nós venhamos realizar esse aterramento, tá? Mas nesse primeiro momento, fiquem com essa questão da representação, né? De onde essa malha vem, tá? Tranquilo, pessoal? Então, entenderam? A gente gastou quase 1 hora para explicar essa atividade, tá? Mas eu creio que foi necessário, né? Conseguiram compreender como vocês vão fazer, tá? Vocês não vão fazer de forma arbitrária, é todo um passo a passo. Então, aí é assim, a entrega da atividade é individual, tá? Cada um deve entregar lá, fazer no PDF, né, ou tirar foto, como alguns fizeram, tá? Já vou te passar a oportunidade, viu, Alan? Deixa eu só concluir. Mas aí eu deixo aberto, vocês quiserem, quem mora próximo, tá? Quiserem fazer juntos aí, se ajudar, fiquem à vontade, tá, pessoal? Porque o importante é que todos aprendam, né? Consigam desenvolver a atividade, tá? Mas lembrem-se, né? Essa atividade aqui também, né? Da mesma forma semelhante à atividade anterior, que vocês venham encarar essa atividade aqui não apenas para ganhar ponto, né? Para passar no teste, né? Se vocês quiserem, eu dou 10, tranquilo. Essa é a coisa mais fácil, né? Dar uma canetada. Mas o que importa, pessoal, é você de fato saber, né? Saber fazer isso aqui, tá? Então já deu para perceber que essa atividade aqui, ela é importantíssima, porque vocês vão precisar, né? Futuramente tá lendo algo, né? Ou desenvolvendo um projetinho para alguém, né? Fazer. Pode falar, Alan. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Eu, no meu pensamento, né? Uhum. No caso, eu tive dificuldade na forma de interpretar na última atividade, nessa atividade que ainda está aberta aí, porque lá na atividade tinha um quadrozinho, né? Tinha uma simbologia lá e eu fiquei em dúvida. Na minha mesma, eu deixei ela em branco porque eu não soube responder ela. Ah, tá, foi o senhor que deixou em branco. Foi. Eu Aí eu vi. fui conversar com os meninos ontem, a gente compartilhou essa ideia lá, é que a gente juntos descobrimos como era o modo de fazer, né? Uma É, clareza. eu acho E que a eu devo gente, ter falado na última aula, que eu falei um montão de coisa, porque tem tipo um quadro lá e tem 2 barramentos, não é isso? Tem um barramento de isso, terra e é tem um barramento de verdade. nêutron. Então, se tu vai fazer um diagrama unifilar e tu vai representar as fases, aí vocês deveriam representar apenas um disjuntor. Fazer um símbolozinho do disjuntor lá, como alguns fizeram, e pronto. Não, mas tinha outra lá, um tipo lá que tinha, na simbologia, lá tinha um motor, e numa simbologia lá representava outra coisa lá. Eu estou esquecido agora, eu acho que o Luciano que representa, Ah, tu ele tá vai falando saber. nos tipos que tem, tipo, tem o
o tipo A, né? Tipo B, aí tu Isso. escolhe. Mas assim, como eu falei, aquilo lá ficou livre para vocês escolherem qual vocês queriam fazer. Então, se tu olhou esse aqui tem isso aqui, eu não sei nem o que é isso, tu escolhe o mais fácil, escolheria o mais fácil. Mas no meu caso, eu não tinha assistido as aulas do senhor anteriormente, dessa explicação aí, que eu estava Hum, sem acesso à plataforma, tive mas dificuldade. Aí você ficou não sem acesso à conseguiu nem plataforma. assistir a aula gravada? Porque. Foi, aí depois eu consegui ver, né? Depois que liberaram o acesso, eu consegui rever novamente. Hum, Aí consegui fazer a atividade, mas só que naquela parte ali, eu fiquei em dúvida, disse, não vou arriscar, não, porque eu não sei, vou deixar em entendi. branco. Aí por isso que eu não Aí tive ontem, pena. Aí ontem, conversando, a gente se reuniu lá ontem, os meninos Ah, lá, os meninos começamos a dialogar sobre bater, a gente começou a dialogar e descobrimos isso daí, que era aham, pra gente fazer do jeito que a gente precisava, né? entendi. Mas eu vi que o pessoal está conseguindo fazer, né? Tá. Em relação a essa atividade aqui, pessoal, alguém tem mais algum tipo de dúvida ou não? Tá até mais fácil que a outra, né? A outra, a outra atividade, ela também é fácil, né? Só que ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Professor, no caso, esse desenho não tá na escala, não é necessário usar o escalímetro, não, né? Não, não, não. Em relação a escalímetro, não. Tá tudo de boa, tá? Não tem escala. Tranquilo? E em relação ao escalímetro, vocês conseguiram comprar? Já estão maceteados, já sabem utilizar? Já? Então pronto. Tranquilo em relação à atividade, a gente vai avançar aqui, né? Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui o SCORM. Cadê o SCORM? Tá aqui. Pois bem, avançando aqui, né? No SCORM aqui na página já 42, aí fala um pouquinho a respeito de CFTV, né, basicamente, né, que é sistema circuito fechado de TV, tá? Tem um colega de vocês que estava conversando mais cedo, falou que já trabalhou, né, com isso aqui. Quem é o colega? Bismarck, hein? Bismarck, tá? Essa parte aqui de segurança, né, patrimonial, enfim, Não é eu não, é o outro, esqueci o nome dele aqui, o rapaz. essa parte de CFTV, tá? É um conteúdo bastante extenso, né? Só que aqui a gente apenas comenta, né? Tipo assim, não faz parte, né, de fato do curso de vocês, de instalação, aprofundar nos conhecimentos, tá? É apenas citar, né, no caso aqui, esse tipo, né, de sistema, tá? Eu, né, no tempo que eu trabalhava como eletricista, eu já instalei algumas vezes, né, mas mais a parte do cabeamento estruturado, tá? Esse tipo de câmera aqui, né, esse tipo de sistema aqui, ele é bem de boa, né, utiliza aquela tecnologia de switch PoE, né, PoE, onde a alimentação das câmeras, é, ela tá tudo no mesmo cabo, né? Vamos lá. A parte de mencionamento, não. Professor, basicamente essas ligações hoje em dia é mais por Wi-Fi, né? Você tem câmera por Wi-Fi, você não precisa tanto se preocupar com isso, a não ser
alimentar com energia normal, né? Olha, essa parte de câmera de CFTV tem várias formas, né, de fazer. Hoje em dia, eu estava até olhando, né? Hoje em dia, para residência pequena, né? Tem muitas câmeras que não precisa cabeamento nada, né? Tem umas que já as lâmpadas elas têm já essa função de câmera, né? Também tem umas câmeras baratas que basicamente só pluga ela lá na alimentação e pronto, né? Tá um negócio bem simplificado, mas esse tipo de sistema aqui, ele ainda existe, né? Com certeza absoluta, né? Circuito de monitoramento, né, patrimonial, mas existe mais em órgãos maiores, né, empresa, fábrica, lojas, escritórios, tá? Geralmente quem trabalha mais com essa parte de câmera é o pessoal do TI, né? Mas tem também muitos eletricistas que fazem, né? Que fazem de forma básica a instalação. Porque hoje em dia essas tecnologias, né, que envolvem instalação de câmera, enfim, é muito simplificada, né? Muito simples mesmo. Basicamente, tu tem o DVR, né? Tem o DVR, tu vai ter o monitor, tu vai ter as câmeras. E é basicamente o trabalho maior está em passar, né, os cabeamentos. Geralmente essas câmeras mais novas aí com a tecnologia PoE que eu estava comentando ainda há pouco, ela utiliza cabo de rede, né? Cabo de rede, Cat5, Cat6, lá onde eu fiz, né, era tudo Cat6, a gente só crimpava, né, os cabos nas pontas, plugava diretamente com a entrada RJ45, crimpava aqui no DVR ou na switch, pronto, simplesão. Aí fazia umas configurações, né, na TV, só que assim, essa parte de CFTV fica mais para critério de cada um de vocês, se quiserem se aprofundar, trabalhar com isto, né? Eu, falando por mim, né, no tempo que eu trabalhava como eletricista, eu mesmo nunca muito gostei, nunca foi muito minha praia. A mesma coisa eu falo ar-condicionado, né? Eu nunca me... Alguém aqui instala ar-condicionado, central de ar, entende? Sim ou não? O Alan, você instala, Alan? Bacana aí essa área, né, Não, de, falo não, cli- professor. de climatização. Eu mesmo também nunca me interessei, nunca mesmo. Tá? Eu entendo, né, como é que funciona tudinho, mas instalar, aí eu realmente nunca me A enchi os instalação olhos. é, a instalação é simples, o problema é só a manutenção dela, né? Que é a troca de gás, aquela Sim, limpeza, essa aí que é o problema. a instalação é simples, né? Depende, né? Que tem umas máquinas que é naqueles prédios que o cidadão tem que tanto quanto se arriscar, né, para fazer a instalação ali das condensadoras, né. Mas aí é uma área também, né, para vocês aí, quem quiser se aventurar, porque tem eletricista residencial, né, assim, comercial, que ele é completão, né. Ele faz essa parte da elétrica, né, instalação de aterramento, quadro, tomada, tudo ele faz. Faz também a instalação de central de ar, né? E faz também essa parte de CFTV, faz também aquela parte de cerca elétrica, né? Cerca elétrica, instalação de cerca elétrica. O que mais? Aqueles motor de portão, né? Instala motor de portão. Todas essas situações assim, né? Ele é desenrolado, se vira. Tem, né, esses profissionais aí também, tá? Eu, essas coisas aí eu nunca me interessei, né? Eu gosto mais de automação industrial, fora a elétrica, né? SPDA,
sistema fotovoltaico, né, que é um meu forte basicamente. Eu gosto muito de automação, né, automação residencial, aliás, industrial, CLP, vista de frequência, essas coisas assim, tá? Vamos lá. A APR, que é uma etapa, né? Quem ainda está fazendo a atividade 2, né? Atividade que a gente passou na última aula, aí tem uma etapa lá, né? Que é a PR, né? Que vocês deverão preencher, né? Como a gente comentou, né? Basicamente, a PR, que significa análise preliminar de risco, é um documento, né? Um documento que ele serve, né, como uma ferramenta, então um instrumento, né, de segurança para os profissionais da área da elétrica, tá? É uma ferramenta. Imagina, eu expliquei na última aula, né? Mas imagina uma equipe, né? Uma equipe da concessionária, né? Dois eletricistas são designados para realizar uma determinada tarefa, né? Cumprir uma OS, chegam no local, um dos primeiros documentos que eles devem, né, preencher antes de iniciar a atividade, tá? É o preenchimento da APR. A APR geralmente ela é no formato checklist. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum modelo, tá? Ela é geralmente tipo checklist, aí tem várias situações lá, né? Risco disso, risco daquilo. Aí o profissional vai marcando sim, não. APR Na elétrica. polícia a gente chama de briefing antes do evento e debriefing depois do evento. Uhum. Você preenche lá onde Na você verdade, trabalha. é feita uma reunião, se analisa como vai ser feito o serviço, o trabalho, Uhum. e se elenca os possíveis riscos, as possíveis saídas, e tenta trabalhar daquele jeito. Caso algo der errado, ao final, faz a nova reunião para analisar o que foi que deu errado. Olha aqui, eu encontrei um aqui. Ó, um exemplo, né, de uma APR, né, análise preliminar de risco. A equipamentos, né, de proteção individual e coletiva, aí está descrito aqui, todos os equipamentos que vão ser usados. Aí sequência de etapa de trabalho, preparação pessoal, acidente causado por desconhecimento da norma. Quer dizer, ela é um documento semelhante, né, a um tipo de a um modelo checklist, né? Que isso aqui é que o objetivo principal dela é minimizar, né, o risco, minimizar o número de acidentes. E já com a PR já acontece um monte de acidente, né, pessoal? Imagina sem toda essa burocracia que há, toda essa preocupação que há, né, em relação ao cumprimento das atividades. O negócio ficaria bem mais complexo, tá? A área, né, que a gente escolheu trabalhar, que era da elétrica, ela exige total seriedade e cumprimento de norma, tá? Cumprimento de norma. Tô procurando aqui o tá aqui. Cada empresa também ela terá suas formas de trabalhar, os seus métodos, os seus documentos a serem preenchidos, tá? Assim, para quem nunca trabalhou numa empresa, numa indústria, né, que tem todos esses critérios de segurança, critérios de qualidade, né, pode ficar a seguinte dúvida nesse momento: poxa,
como será que preenche, né, uma PR, como é que será que preenche isso, aquilo. Isso aí você não tem que se preocupar tanto nesse momento, porque em relação ao modelo, né, de documento de APR, cada empresa, né, ela tem o seu modelo para cada tipo de atividade a ser desenvolvida, e com certeza, quando chegar o momento de você executar, né, preencher uma APR, com certeza você receberá o treinamento, receberá a orientação, tá, em relação a isso. Jamais, né, alguém vai colocar alguém, né, sem as informações aí relativas à segurança em campo, né, para realizar determinada atividade, principalmente na área da elétrica, tá? Quem aí está com pretensão de trabalhar nas concessionárias da vida aí, né? Uma das regras que são seguidas lá é que você não pode trabalhar sozinho, né? Sempre você trabalha em conjunto com o parceiro, tá? Nesse caso aí, a montagem do circuito, o nosso trabalho começa no QM, né? Da passagem do QM em diante. Do trabalho de vocês? Sim, Ah, tá. Não, porque voltando agora, né, para nossa atividade aqui, vocês têm uma etapa lá, né, uma parte no trabalho de vocês que vocês preenchem uma APR. Só que a APR que vocês vão preencher é relativo àquela outra atividade. Por exemplo, tem um item lá, se eu não me engano, é o A ou é o B, que está sendo pedido, por exemplo, que é para instalar um interruptor de 3 teclas e não sei se é uma cigarra, uma coisa assim. Então, são esses os trabalhos. Aí, qual é a etapa da atividade? Né? Primeiro, é passar fiação, né? Um exemplo. Aí tu escreve aqui, passar fiação. Qual é o risco? Risco de danos mecânicos, né? Queda do mesmo nível, enfim. Mas deixa eu ver o seguinte aqui. Ó, tá até aqui, ó. Eu acho que foi essa que eu citei aqui. Instalar 3 lâmpadas comandada por interruptor de 3 seções e instalar um variador de luminosidade. Então, tu vai pensar, né? Eu vou instalar. Qual é a primeira etapa? Tu pode seguir isso aqui, ó. Montagem, né, do circuito ou dos circuitos, no caso, né? Quer dizer, montagem é basicamente tu passar os cabos, né? Porque se tu vai instalar lâmpada, primeiro é a montagem do circuito, ou passagem do circuito. É a primeira etapa. Depois que tu passou todo o circuito, qual é a outra etapa? Instalação da lâmpada e de interruptor. Né? Então, são essas as etapas dessa atividade, que é a montagem do circuito e instalação de lâmpada e interruptor. Tá? Então, quando tu vai passar o circuito, ó, aí qual é o risco? Tem esse aqui também vale, né? Se ferir com ferramenta, mas também tem risco de queda, alguma coisa assim. Risco de queda vai estar também presente, né, na etapa de instalar de fato a lâmpada, tá? Enfim, vocês conseguiram compreender aqui essa APR que vocês vão fazer lá na atividade? É tranquilona, né? É um negócio bem simples, que você vai parar para pensar basicamente, né? E vai responder de acordo com a real situação, tá? é um algoritmo. Aí aqui tem uns exemplos, né, da atividade. Ferramenta manual. Soprador térmico. Essa parte de ferramenta, né, pessoal? É bacana que a gente vai clicando, né, arco de serra, aí os
alicate, né? Tem um alicate universal, alicate de bico, alicate de corte. Enfim, uma coisa uma coisa assim que para eletricista, né, é quase que obrigatório, né, ele ter é ferramenta, tá? É ferramenta. Tem eletricista que trabalha, né, CLT, né, em empresa, e tem eletricista que trabalha para ele mesmo, né, como autônomo, tá? Mas eu já trabalhei nas duas situações, né? Para mim mesmo, tempão e CLT também. Já trabalhei como eletricista. Mas nas duas situações eu tinha ferramenta, né? E claro que no início eu não tinha, né? E com o tempo eu fui comprando, fui adquirindo, tá? Então é importante, né, que vocês também tenham aí ferramentas, procurem investir, tá? É meio que um vício, né, também, ferramenta, tá? Parece que quando a pessoa compra a primeira, vai embora, ela não quer mais parar. Vocês sabem o que é essa aqui que eu estou circulando? Quem sabe? Parece uma serra-copo. Não. Uma rosca, Bora né? ver quem vai acertar. Uma rosca, fazer rosca de cano. Isso. Isso aqui é uma tarraxa. Tarraxa. Isso, olha aqui como é, tarraxa para eletroduto. Isso aqui, né? Por exemplo, quem aí vai trabalhar com instalação de padrão, né, de entrada? Quanto é que o pessoal cobra aí na região de vocês para instalar um padrão de entrada da Equatorial? Rapaz, o cara fez uma vez Rapaz, pra a mim, faixa pediu aqui- R$ 300, cara, ó. Pra instalar lá em Pindobal, lá na casa do meu pai. Só a mão de obra? Só a mãe de obra. Ele ia até lá e instalar. Eu não sabia, né? Instalar esse negócio, porque se eu soubesse instalar antes, eu mesmo tinha feito. Uhum. O Luciano queria falar. Eu ia falar igual ele aí, mais ou menos, que é mais ou menos essa faixa de 300 a 250, depende do Sim. padrão, se é mono, bi ou trifásico, né? E olha só, pessoal, aí aqui, essa sempre, né? Até quando eu era professor do presencial, falar para os alunos, né? Essa parte de instalação de padrão de entrada é uma área boa, né? Assim, para você ganhar dinheiro rápido, tá? Para você, porque em 2 horas aí, assim, né? Você, assim, um tempo bom, né? Você vai ali no dia, 2 horas, ganha aí 200, R$ 300. Jogo rápido, tu com as ferramentas, né? Tu consegue desenrolar de boa. Aí qual é o conhecimento que tu precisa fazer? Ter, né? Primeiro, elaborar a lista de material do padrão, né? Elaborar a lista do padrão, porque a primeira coisa que o cliente vai querer, né? Tu vai lá e vai te pedir, né? Tu instala padrão? Aí eu instalo. Quanto é? Aí tu X, ah, bacana. O que que eu compro? Aí, pronto, aí vai entrar o teu conhecimento, né? Isso. Vai precisar de monofásico, bifásico ou trifásico. Se for bifásico ou trifásico, é uma caixa padrão polifásico, né? Então, uma caixa padrão polifásico, uma haste de aterramento, né, de 1,5 m, tantos milímetros, mais um conector de arte. Aí, para o eletroduto de baixo, como não vem de quantidades menores, uma vara de eletroduto a 3 metros. Aí tá de uma vara de eletroduto de meia polegada, né? Aí vai pedir 2 abraçadeiras tipo D com cunha de meia polegada, que é para fixar essa vara de eletroduto debaixo do padrão. Aí tu vai pedir para ficar bonitinho, né? Uma arruela e eu esqueci o nome daquela outra lá. Bucha e arruela para eletroduto, né, de PVC rígido de meia polegada, tá? Aí tu vai depender da situação, aí tu vai pedir 2 curvas, né,
duas curvas 90 graus, aí vai depender, se for o cabo de 16, se for o cabo de 10, tu vai dimensionar o eletroduto para isso, mas geralmente para 10 é 1 polegada, duas curvas de 1 polegada, né, eletroduto PVC rígido, aí duas buchas, duas arruelas, aí vai pedir duas luvas lisas, né, mais umas duas varas de eletroduto, aí mais ou menos umas 6 abraçadeiras tipo D com cunha, vai pedir 1, 2, 6, 10, umas 12 buchas e parafuso S8, aí vai pedir mais um isolador castanha, né? Um isolador tipo castanha, pimentão também o pessoal chama, né? E uma bucha 10 para o isolador, tá? O que mais? Vai pedir o Não vou disjuntor, né? esquecer, só não vou esquecer de nada aí que eu tô anotando aqui, viu? Né? Aí é basicamente isso, né? Aí quantidade de eletroduto, quantidade de luva, vai depender da necessidade. Então pronto, tu já vai enviar aquela listona para o cliente. Aí esse realmente entende, né? Esse realmente entende. Aí compra o material, aí tu pronto, aí tu leva aí. Aí por isso que aí eu falei tudo isso para falar da tarraxa, né? Porque esses eletrodutos de PVC rígido, tu tem que saber cortar eles quando tu não tem a tarraxa, senão tu perde, né, aquele encaixe. Isso se tu não estiver usando luva lisa, né? Luva lisas. Agora, se for luva de rosca, aí tu tem que cortar certinho, senão tu perde a rosca. Mas se tu não tiver, aí que vai entrar em questão a tarraxa para eletroduto, que ela serve para fazer rosca no eletroduto de PVC rígido, tá? Então, enfim, né? Tu tendo uma furadeira, tarraxa, parafusadeira, uma marreta para fincar a vara de vara de a arte de aterramento, né? Eu sempre conto, uma vez que eu estava instalando isso, eu tive o azar, né, de quando eu estava batendo lá essa arte, deu numa raiz de uma árvore. Eu não consegui bater mais, nem tirar aquilo. Aí o rapaz olhei para um lado, olhei para o outro, o que que eu fiz? Serrei a Serrei e ficou lá. Não era equatorial que ia ver se estava toda ela fincada lá, né? Que rapaz foi numa arte, numa raiz de uma árvore lá que eu não consegui tirar. Nem ia mais, nem conseguia tirar. Pode falar, Alan. Essa lista que o senhor passou, lá, passou aí, não chega nem Ah, na metade da lista que onde eu morava precisava. não, E lá, aí eu vou lá onde mostrar eu para morava, era a cantoneira, o quadro e a haste de cobre, às vezes nem botava só um arame mesmo, farpado, pronto, beleza, ou um pregozinho já tá bom. Já era. Maria. Já tava Mostrar aqui feito, para claro. mostrar um negócio aqui para vocês, equatorial. Porque eu sei que vários de vocês ficaram curiosos, né, na lista, né? O que que é preciso mostrar para vocês onde é que E está essa lista. o senhor tem lojas, né, que já vendem já o kit completo, né? Só para fazer a Sim, instalação. sim, mas para quem tem essa curiosidade, né, onde é que a gente pode conseguir isso, mostrar para vocês agora aqui, tá? Que eu tô chegando na loja, né, tem o kit completo, mas assim, cada situação é uma situação, né? Porque o vendedor em si, ele vai te querer vender ali tudo que for possível, né, ele vender, né? E algumas coisas não são nem necessárias, a depender da situação. E tem situações que tu precisa além, né, do necessário, tá? E nós, como técnicos, uma coisa importante é que nós devemos ter o conhecimento, né, especificar, saber lá na loja e eu quero isso, né? De quantos milímetros, de quantas polegadas, né? Você saber especificar de forma mesmo correta o que tu precisa, tá? Olha só,
vocês como técnico, né, um hábito que vocês devem ter posteriormente é leitura de norma técnica, tá? Então aqui no site da Equatorial, tá? Ó, vem aqui institucional, normas técnicas, tá? Aí aqui, norma técnica de conexão. Aí de novo, norma técnica de conexão, pronto. Olha só, tem norma aqui, ó, para tudo aqui, tá? Porte para padrão de entrada, mas tá, onde que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, ó. É a 1, que é fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Aí tá aqui ela. Olha, tá até válido até 26/9. Opa, é a nova aqui. Já abri aqui a norma, agora vou mostrar ela para vocês. Baixei, né? Aqui. Essa norma é obrigatório praticamente, tá? Vocês conhecerem ela. E é pequena ela, ó, tem 108 páginas, tá? Mas dessas 108 aí, ó, tem a capa e tem um monte de coisa aí que... Mas tá, vou mostrar aqui o que importa nesse momento, que na verdade tudo é importante, tem muita coisa boa aqui, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Olha, eu uso muito isso aqui, ó. Que é o essa tabela aqui. Deixa eu ver se ela é para... tá aqui, 127/220. Dimensional ramal. Então, se eu tenho carga instalada, vamos supor, eu tenho lá eu vou somando a potência dos equipamentos. 100 watts de um, 200 watts de outro, tá? Então, se eu tenho, ó, até 3,5, ó, 3,5 kW de potência instalada, tá? Então é um disjuntor monofásico, um padrão monofásico, disjuntor de 32, de 3,5 até 7, mono de 63. Aí aqui fala qual é o cabo, né? Qual é o cabo de cobre, qual é a arte, o diâmetro do eletroduto, enfim, tem um monte de informação que não dá tempo da gente explicar tudo agora, tá? Mas vamos lá para o que eu quero mostrar. Ó, tem isso aqui também, ó, que é a potência típica dos equipamentos. Ó, por exemplo, aqui um split, ó, uma de 9.000 BTU, ela equivale, né, em média, 990 watts. Ó, um televisor tem de 50, 150, enfim. Tá? Então, essas potências aqui é importante. Aqui é colar uso isso aqui, para quando eu estou fazendo projeto de sistema fotovoltaico. Professor, o seu áudio tá baixo para mim. Os outros estão conseguindo ouvir bem? Deixa eu ver se eu consigo ajustar para cá. Acho que é a configuração do celular dela, do microfone, do alto-falante dela. Já tá normal aqui também, professor. Aqui tá normal também, tô ouvindo direitinho. Deixa eu ver aqui. Oi, oi, oi. E agora? Agora melhorou, obrigada. Melhorou? E os outros estão me ouvindo bem ou do mesmo jeito que estava antes? Ficou lá no fundo agora, sua voz. Parece que entrou no cano agora. Pois é, ficou com eco agora. Foi mesmo, agora piorou. E agora? E agora, e agora, e agora? Melhorou agora. Tá Pra mim ótimo. aqui, né? Tá, porque eu tenho duas opções só de microfone aqui. Tenho
USB e tem o da câmera. Aí agora tá no USB, que é o do headset, esse aqui, tá? Quando eu coloco o outro, Aqui, ó. Agora eu mudei pro outro. Esse outro é o da câmera. Aí acho que fica ruim para vocês, né? Porque tá longe, não é isso? Então eu vou colocar para aí. aqui mesmo, que é o do microfone aqui, tá? Vamos lá. Mostrar aqui a lista, né? Eu quero mostrar a lista. Tem tanta coisa legal aqui nessa norma que dá vontade de ficar até aqui olhando. Ó, aqui pro final. Ó, tem várias formas de instalar. Ó. Se o padrão é esse tipo aqui, ó, aí tá explicado aqui, ó, tudinho. Arruela, não sei o que, não sei o que. Ó, para esse tipo aqui, ó, para esse tipo de instalação, aí tem os números tudinho, ó, e aqui embaixo tem a lista, ó, de tudo que é preciso. Ó, se o padrão é desse, aí tem aqui. Se é esse outro tipo aqui, ó, estão entendendo? Tá aqui a lista. Ó, se é desse outro, tá aqui a lista. Inclusive aqui tem as alturas recomendadas, tudinho, né? É bem detalhado, ó. Ó, se vai instalar dessa forma, tá aqui, ó. Ó, abraçadeira. Deixa eu olhar aqui. Por exemplo, ó, a arte de aterramento aqui, ó. A arte é o 18, né? A arte aqui é o 18 e o conector da arte é o 10. Aí bora ver a especificação do 18 e do 10. Ó, do 18, ó. É uma arte de terra em aço cobreado. A arte de terra em aço cobreado de 16 por 150 milímetros, né? Quer dizer, é uma arte... 1.500. Isso. É uma arte de 1,5, né? 1,5 m. 1,5 m e 16 milímetros ali de diâmetro. Tranquilo? E o 10 tá aqui, ó, é o conector cunha, né, para a arte de 16. Pode falar, Alan. Então, professor, o que é que influencia o padrão, ele nessa haste agora que a concessionária está usando, do padrão instalado na parede? Padrão instalado na parede. Sim, Acho que ele porque fala tem um daqueles que, modelos antigos. que é que diferencia de um para o outro. Tá falando desse tipo aqui, assim? É isso aí. Tem uns que é instalado, embutido na parede, né? Está embutido na parede e agora a concessionária usa esse padrão instalado diretamente na haste de É, galvanizado, né? no poste auxiliar. Tá, cadê? Isso. Peraí. Bem aqui. Nesse Esse aqui. Ah, tá. Não, ó, primeiro bora ver aqui como é que a norma chama ele. Ó, ele é o 8, ó. Ele é o 8, né? Ele é o 8. Aqui, Eu, 8, ó. eu imagino É que um poste de aço quadrado pode falar. Eu vou já falar, mas eu você acho que ela começou. ela tá ligada à situação da, do acompanhamento, né, das vistorias que a Equatorial precisa fazer. Ela não necessita solicitar autorização para adentrar a sua residência. Quando você faz, Também. Sim. quando você faz a instalação, você faz o termo de cessão, né, do poste para a Equatorial, e ela fica responsável por ele na rua. O poste, a gente chama ele de poste auxiliar, tá? Mas vocês viram que tem um termo técnico correto aqui, tá? Tem poste. Esses postes, ele tem poste de 5 metros, tá? E de 7 metros. Um poste desse é caro, né? É 1.000 e pouco, uma coisa assim, R$ 700, 800.
Aí é assim, quando geralmente é que a concessionária instala, né, esses portes, tá? Quando não tem um local adequado para instalar o medidor, né? Tipo assim, ó, tem, por exemplo, como eu trabalho também com essa parte de homologação de sistema fotovoltaico lá, aí a gente tinha que mudar o padrão do cliente. E a casa do cliente não tinha muro, era só grade, né? Era só grade. E o medidor, a caixa do medidor, ela não pode estar dentro da residência do cliente, ela tem que estar fora, tá? E não pode instalar o padrão amarrado lá na grade, né? Não pode fazer uma gambiarra e instalar lá na grade. Então, o que? Como só tinha grade praticamente ali na frente da casa dele, a parte do tijolo era bem pequenazinha, né? E já ia ficar para frente da casa do vizinho. Tinha duas opções: ou ele construiu um muro, né? Um pequeno muro lá, só para instalar o padrão, ou então ele comprava um porte auxiliar, né? Para instalar o porte auxiliar, tá? E foi o que ele fez, aí teve que comprar o porte auxiliar, aí a gente instalou lá o porte, instalamos o padrão lá no porte, tá? Então, geralmente, o porte auxiliar, ele é utilizado quando tu não tem nenhum ponto, né, na frente da residência, onde tu possa estar instalando esse medidor de forma adequada, tá? Porque a norma ela é clara. Tu pode estar instalando esses medidores em muro ou fachada, tá? Tu não pode estar instalando em grade ou área semelhante. Tranquilo? Porque até a estética fica tão feio, esses postes em Pois frente da é. casa dele, fica Só ridículo. que é isso que essa situação do sistema fotovoltaico isso deu uma dor de cabeça lá, porque o cliente ele não queria, né, instalar o porte justamente por essa questão que tu falou, por dois motivos, né? Primeiro que é caro o porte e o segundo é que ele ia ter um porte fincado lá no meio da frente da casa dele, né? Aí eu falei para ele, olha, a gente pode tentar a sorte. Instala o padrão aí na grade, né? Tudo bonitinho da melhor forma possível e a gente vai contar com a sorte, tá? E só que existe o risco de quando eu solicitar a vistoria, a concessionária vai chegar aqui e vai reprovar. E foi exatamente o que aconteceu. O tutorial foi lá e eles reprovaram porque ele estava instalado na grade. Mas aí a gente já estava respaldado e o cliente estava ciente dessa situação. Então não Porque para teve ele saía até jeito. mais barato. Para ele saía mais barato se ele fizesse sacar um murozinho, diminuísse ali o local ali, Não, de um mas não metro e dava meio. também, não ia ficar muito estranho, ia ficar muito estranho um muro na frente da casa dele. Aí foi o jeito de instalar o porte auxiliar mesmo, tá? Então, vocês, né, como técnicos aí, possivelmente também estarão trabalhando com essa parte de homologação, né, sistema fotovoltaico. Aí é uma situação que talvez aí vocês possam também, né, lidar com ela, tá? Que quando se fala, tipo assim, quando tu pretende instalar um sistema fotovoltaico na tua residência, aí a Equatorial se preocupa, tá, com o padrão de entrada. Aí tem que estar tudo certinho, tudo da mais absoluta forma ali, bem instalado, né? Bem instalado. Quando tu não tem, né? Tanto faz, não tem tampa, tá tudo bagunçado, ninguém liga, ninguém sabe, ninguém viu. Porque Mas o que quando eu tu. andei aqui pela rua aqui, tem uma rua aqui que eu andei e estive observando, tem algum padrão desse que a Equatorial está usando, desses postes aí, que para fazer manutenção, tá, cai. Tem uns que caem, que tá penso, tá torto, Uhum. outros medidores estão Sim. mexeram e tá pro lado de fora. Eu fico olhando assim, é muito melhor ele embutidozinho na parede, que tá ali resguardado, É. evita muita coisa, né? Só que aí tu tem que olhar na norma direitinho, tá? Ver se pode fazer assim. Tem algumas situações que ela reprova, tá? Porque muitas das vezes o pessoal
instala, né, embutido na parede, já com aquela pretensão de meter o gato ali no meio, né? Gato, tigre, uma onça. Aí complica, tá? Olha essa situação aqui, ó. O padrão ele tá apenas parafusado, mas os eletrodutos eles estão tudo embutido aqui, ó. Ó. Quer dizer, os eletrodutos tu pode embutir, ó. 16 aqui, bora ler o que o 16. Ah, não, tá só a especificação. Eletroduto, aço galvanizado, 1 polegada. Enfim, pessoal, tá? NT01, como vocês viram aqui, tá? Vocês podem entrar, baixar ela gratuitamente. Tem muita informação aqui, especificação de material, tá? Vamos avançar aqui. Ferramentas, né, são as mais variadas possíveis. Instrumento de medição, né? Multímetro, alicate voltamperímetro, detector de tensão. Só o eletricista, né, sem um multímetro, um alicate amperímetro, né? É complicado demais, né, pessoal? Complicado demais, tá? Eu recomendo, tá, profundamente que vocês não comprem, né, aquela chavinha de teste. Não tem aquela chavinha de teste que tu pluga ali na tomada, né, coloca o dedo e acende ali a luz, é chave neon que chama, tá? Aquela chavezinha lá até quebra um galho, né, em algumas situações, tá? Mas ela apenas indica, né, que tem tensão. Tem tensão, né? Ela não diz qual, né? Não diz qual, tá? Quando eu era do presencial, a gente até montava, né, uma chavezinha daquela, porque ela é só um resistor ligado em série com uma lâmpada, tá? Ela deixa eu pegar aqui. Ó, como é que aquela chavezinha funciona, né? Para quem tem curiosidade. Ela é isso aqui, um resistor ligado em série com uma lâmpada, tá? Aí imagina que aqui está a fase, né? Tá aqui a fase. E tá aqui o cidadão, né? Tá aqui o cidadão. Ó, aí o cidadão tá no terra, no terra. Aí a chavinha tem a ponta, né, da chavinha aqui, ó. E o cidadão tá segurando aqui a chave. Ora, quando ele encosta, né, a chavezinha lá na tomada, na fase, olha só, fecha o circuito. Fecha o circuito da fase com terra. Só que, por que a lâmpada acende? Porque circula corrente, circula corrente. Aí, a função desse resistor é justamente limitar, né, o valor dessa corrente, tá? Ele é dimensionado para determinado nível de tensão, né? E por que a gente não toma choque? Porque o que passa, né, pelo nosso corpo no momento que tu fecha lá o circuito, né, encosta a chave, é uma corrente bem baixinha que é insignificante para nós. É insignificante para nós, mas é uma corrente de valor suficiente, tá, para acender a lâmpada, tá? Então, se tu pegar a chavezinha e encosta no neutro, a tensão no neutro é zero, né? A lâmpada não acende. Zero do neutro, zero do terra aqui, a lâmpada não acende, né? Mas quando tu pega a chavezinha e encosta na fase, a fase tem tensão, né? E tu tá no chão ali, tu tá no zero, então vai haver uma circulação de corrente pelo teu corpo. É insignificante para o corpo humano, mas suficiente para acender a luz, tá? É mais uma curiosidade. Mas aí eu não recomendo, né? Porque não acho legal, né?
Então, um técnico vem com uma chavezinha de R$2, R$1,50, tá? Um multímetro, tá? Um multímetro que vai te dizer, né, se tem tensão e vai te mostrar qual é o valor de fato, né? Qual é o valor, tá? Então, eletricista sem multímetro é complicadíssimo, tá? Aí, de acordo com o SCORM aqui, né, a gente tem multímetro, né, esses aqui, e o alicate amperímetro. Eu acho que eu já devo ter explicado em uma dessas aulas, né? Mas esse tipo de multímetro aqui, a gente usa ele mais para eletrônica, né? Que imagina, tu vai medir uma corrente, né, de um circuito, de um chuveiro elétrico, por exemplo, um cabo de 6 milímetros, aí tu quer saber qual é a corrente. Com um instrumento desse, tu vai ter que abrir o circuito, né? Tu vai ter que abrir o circuito. Tá aqui a fase passando do chuveiro elétrico. Aí tu vai ter que abrir o circuito aqui, né? Aí liga uma ponteira aqui e liga uma ponteira aqui. Só que na maioria dos casos tu nem vai conseguir fazer isso com esse tipo de multímetro. Por quê? Porque a maioria desses multímetros, a corrente máxima que circula por eles é apenas 10 amperes. E facilmente um chuveiro elétrico, a corrente dele ultrapassa os 20 amperes. Tá? Então, resumindo, esse tipo de multímetro aqui, né, são para correntes menores, tá? Mais para eletrônica. Para o técnico, né, para o eletricista predial, o mais adequado é o alicate voltamperímetro, né? Que aí você consegue fazer a medição das correntes de forma indireta, apenas abraçando, né, os condutores com a garra, tá? Um outro instrumento muito bom é essas canetinhas aqui, ó, né? Essas são boas, tá? Principalmente quando tu tá fazendo uma conexão, né, de um condutor ali, por exemplo, utilizando o conector perfurante, né? Tu vai ali, aí tu quer saber se já tem tensão no condutor, né? Se a conexão já atingiu a parte condutora, aí tu fica ali com o conector. Na hora que bipar, quer dizer que já atingiu o cobre, né? Aí tu vai ali dando mais um aperto. Então essa ferramenta aqui é muito boa, né? Essa aqui também eu recomendo, mas não você usar só ela, né? Você deve usar ela porque ela, assim como a chave de teste, né, que ainda há pouco eu citei, ela não te diz qual é o valor da tensão. Ela te diz apenas que tem tensão no circuito, mas não qual o valor, tá? Condutor, né? A gente já falou bastante condutor. Aí aqui, a partir tem uma série de vídeos, né, de emenda de condutores, tá? Eu recomendo aí que vocês depois assistam com calma, né, as técnicas aí para vocês estarem emendando, né, condutores, ó, emenda de cabo flexível, emenda de cabo rígido, tá? Emenda de condutor, conexão de condutores elétricos, né, emenda de cabo elétrico é uma área, né, uma parte, né, da elétrica muito importante, né, muito importante. Vocês devem procurar executar essas emendas da melhor forma possível. Essa parte de emenda vocês vão ver legal lá na etapa presencial, né, que aí vocês vão estar conseguindo ali de fato fazer, quem nunca fez, né, emenda, tá, de condutor. Condutores de seção maior existem conectores apropriados, tá? Uma coisa é tu emendar um cabo de 1,5, de 2,5. Outra coisa é tu emendar um cabo de 150, né, milímetros, tá? Aí a gente utiliza luva de emenda. Depois eu vou desenhar aqui só para o pessoal ter uma ideia. Aqui tem uma parte do cabo, 150 milímetros, por exemplo. Aqui outra parte do cabo. Aí primeiro a gente vai decapar, né, esses condutores, aí considera que essas partes que eu estou desenhando agora são já as partes decapadas do cobre, né?
Aí existem as luvas de emenda, que elas são apropriadas para os cabos, né, de respectiva bitola. Ela é como se fosse uma luva mesmo, né, uma luva metálica. Aí tu encaixa, né, cabo de um lado, cabo do outro, né? Encaixou, aí tu vai vir com um alicate hidráulico, né? Um alicate hidráulico, geralmente. Aí vai ele amassando de um lado, né? A massa, por exemplo, vai crimpando, né? Pressionando desse lado, depois desse. Com um hidráulico, existem também alicates elétricos. Depois que tá tudo bem crimpado lá, né? Bem firme mesmo, aí isola. Enfim, dá um trabalho, mas faz parte também, tá? Essa tabelinha aqui, eu acho que na outra aula, tá? Eu peço que vocês não faltem, que a gente vai estar falando de dimensionamento de condutores, tá? E de eletrodutos também. Aí eu peço que vocês não faltem, que a gente vai detalhar melhor, tá? Mas em relação ao eletroduto, aqui tá bem resumido, né? Mas eletroduto a gente tem de meia polegada. Aqui, né, nessa tabelinha, a gente tem apenas até 2 polegadas, tá? Mas na prática a gente tem de meia polegada até 4 polegadas, tá? Até 4 polegadas. E a gente vai aprender na próxima aula como é que a gente sabe, né? Quantos cabos eu posso colocar em cada eletroduto, né? A depender da bitola. Aí eu vou lembrar, vou até deixar de brinde para vocês, vou postar lá no mural, tá? Na próxima aula, uma planilha que eu uso muito, né? Eu que fiz ela para dimensionamento, né? De eletroduto. Só coloca lá os cabos que tu tem e ela já te diz qual é o eletroduto que tu vai estar precisando, tá? Independente da quantidade de cabos. Mas é importante vocês conhecerem isso aqui, que um eletroduto de meia polegada equivale a 20 milímetros. E assim por diante, né? Porque tem fabricante que fornece, né, essas orientações em milímetro, outras em polegada, mas é importante que vocês conheçam, saibam, né, essa questão dessa equivalência. Eletroduto, tá? É um nome que a gente dá, né, aos condutos, né, aos condutos fechados por onde irão ser instalados os condutores, tá? Tem vários tipos, tá? Vários tipos de eletroduto. O que está sendo mostrado aqui na imagem tem esse eletroduto rígido, né? Eletroduto de PVC. A especificação correta desse aqui é eletroduto de PVC rígido anti-chama, né? Aí tem de meia polegada, 1 polegada, 1 polegada e 1/4, 1,5 polegadas, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, tá? Aí, assim como existem os eletrodutos, aí tem os acessórios, que são as luvas, as arruelas, as buchas, existem as curvas, né? E, obviamente, as abraçadeiras, né? Tá? Para a gente estar instalando esses eletrodutos. Tem também os eletrodutos flexíveis, né? Que esse aqui, né, geralmente é um outro nome que geralmente é dado, é cial-tubo, que eles têm uma parte metálica, né, interna, tá? Eles são indicados aí para a área externa, tá? Para pequenos trechos, né, de alimentação de equipamentos, tá? São eletrodutos mais robustos, né? Aí tem aquele que a gente chama de conduíte, né, aqueles amarelos, tem aqueles mais laranjas, tem eletroduto de aço galvanizado, né? Tem também os que a gente chama de canaflex, que são aqueles próprios para a gente instalar de forma subterrânea.
geralmente, né, nessas obras aí de infraestrutura urbana, a gente vê muito esses eletrodutos instalados, enfim. Eletroduto, né, é algo necessário, né, extremamente necessário, presente em instalações elétricas, e nós devemos conhecer as seções, né, porque alguém vai pegar um serviço, né, vai precisar de eletroduto, qual é que eu peço, né? Eu vou ter tantos cabos, vai passar por aqui, qual é o que eu peço? Tá? Isso a gente vai comentar bastante na próxima aula. Aí os eletrodutos. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa. Eletroduto, né? Ele pode ser embutido. Embutido ou aparente, tá? Aí vai da situação. Eu já fiz das duas formas. Hoje em dia, qual dessas duas formas eu prefiro fazer? Nenhuma. É. Mas um dia farão, né? Um dia assim, quem já instalou aí muito eletroduto? Tem alguém? Rapaz, eu fiz lá da casa do meu pai, lá, né, no sítio. Eu abri a parede, enfiei eles na parede lá e passei cimento. Daquele de casa também eu fiz. Sábado passado eu fiz isso, eu tô falando aí, mas eu fiz. Mas foi pra mim mesmo, né? Que eu tô mexendo lá em casa, numa parte lá. Aí eu quebrei, né? Com martelete, né? Quebrei a parede tudinho. Aí eu mesmo chumbei o quadro, só que com gesso. Eu não gosto muito de trabalhar com cimento. Não é que eu não gosto, é que eu não sei mesmo. Não tenho a paciência, né, de jogar a massa. Marlison, quando eu jogo assim, quando eu pego a massa, né, na colher e jogo na parede, sempre cai depois. Ela bate na parede e cai. Aí eu fico, joga aí, ela cai. Aí me desanima isso. Falta a liga. Tem a técnica, né? Na verdade, tem uma técnica assim que você vai aprendendo aos poucos. Eu comecei a aprender e eu já reboco parede, eu mesmo faço. Eu não tenho nem a técnica nem a liga. Nenhum dos dois. Aí, como eu não tenho nenhum dos dois, eu vou pro gesso, né? Que é mais rápido para mim, né? O gesso eu já sei que meu pai. Eu tenho 40 anos. Antes de eu nascer, meu pai já trabalhava com forro de gesso. Então ele é especialista nessa parte de forro de gesso. Tudo que é forro de gesso, desde o modo antigo até o mais moderno, ele faz, né? Ele criou a gente só com isso, né? Só com forro de gesso. Tudo que quiser ele faz. Teve uma vez, ele fez um guarda-roupa num sítio, um cara tinha uma fazenda lá e tinha um closet, né, da esposa dele, ele tava com esse pessoal que tem dinheiro, né? Aí pediu para a arquiteta fazer, ela desenhou lá um guarda-roupa, né? Aí ele fez tudo de gesso, aí ele queria que quando abrisse a porta, né, acendesse uns LEDzinhos, eu instalei um sensor de presença lá. Maior história, mano. Quem tem dinheiro, né, gosta de ter essas invenções aí. Vamos lá. Então, eletroduto pode ser embutido, né, de forma instalada, né, embutido ou aparente, inclusive no solo também, tá? Só que nós devemos ter o seguinte entendimento, né? Tá? Por exemplo, se eu vou instalar um eletroduto embutido, o ideal é que eu utilize PVC, tá? PVC. Eu não é legal, né? Tá instalando eletroduto embutido de aço galvanizado. Da mesma forma no solo, tá? Não existe isso, tá? A gente deve ter em mente esses conhecimentos. Estamos já chegando no final, pessoal. E aqui, parte de segurança, tá? Princípio de segurança, utilização de EPI e equipes de trabalho, tá? Quem pretende, né? Quem pretende, assim, almeja mesmo trabalhar
com eletricidade, na área da elétrica, tá? Uma coisa que você deve sempre estar se policiando, né, é em relação à sua segurança, né? Tem que estar utilizando EPI, porque tem muitas pessoas que têm aquela questão assim, isso é Nutella, não sei o que, né? Usa luva, usa isso, usa aquilo, né? Todo equipado, né? Trabalhar com segurança denota que você tem um cuidado, tem um zelo com a sua vida, né? Com a integridade física, tá? Então isso é de suma importância, né, pessoal? O objetivo quando tu vai realizar uma determinada atividade é apenas resolver aquele trabalho, desenvolver aquela atividade, né, fazer a instalação, enfim, não é sair com a mão toda ferida, né, todo batido, todo arranhado, né, é se manter, né, com a integridade física em bom estado, né? Porque tem alguns que querem ser muito raiz, né? Raiz demais. Não, eu não gosto de usar luva, não gosto de fazer isso, assim mesmo. Mas a nossa segurança é importante, né, pessoal? Um outro quesito importante é o trabalho em equipe, tá? Eu, como eu falei já algumas vezes, eu trabalho também pela parte da manhã no hospital aqui na cidade de Belém, né? Hospital Gaspar Viana. E lá eu comando o pessoal da elétrica lá. Lá tem poucos eletricistas. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 8 eletricistas lá. E graças a Deus, eles são muito bem mandados, né? Muito bem mandados. Eu fico tranquilo. Por exemplo, eu estou aqui agora, né, trabalhando. Estou aqui lá como hospital 24 horas. Aí nesse momento tá lá o eletricista do plantão, né? Eu fico tranquilo, durmo tranquilo, graças a Deus, que os BOs que aparecem lá, ele consegue resolver sem me ligar. Graças a Deus. Tá? Então, essa parte do trabalho em equipe é muito, mas muito importante, tá? Muito. Porque vocês, como técnico, né? Aqueles que pensam maior, vocês terão a capacidade de coordenar equipes, né? De coordenar equipes. E quando tu tem uma equipe de trabalho que é problemática, né? Um ou outro causa diversas situações, poxa, é muito chato, né? Em vez de tu te preocupar com o trabalho em si, né? Tu te preocupa com o marmanjo, né? Com o pai de família barbudo, né, que não gosta do fulano de tal, não gosta daquele outro. Então é muito chato, tá? Então, um conselho, né? Vocês já estão, né, seguindo alguns, né, que é em relação ao estudo, a se aprofundar nos conhecimentos da elétrica, tá? Mas trabalhem essa parte de trabalho em equipe, né? O relacionamento, né, interpessoal no ambiente de trabalho, tá? Profissionais mesmo, né? Porque o profissional da elétrica, ele é aquele cara assim que ele é bem focado, bem centrado, bem consciente, né? Ele brinca assim, né? Nos momentos oportunos, né? Tá? Porque é uma atividade que requer bastante seriedade e compromisso, né? É uma atividade que não requer erros, tá? Não requer erro, você tem que ter a mente aberta, né? O coração aberto para aprender, humildade, tá? E sempre ter em mente que nunca você sabe tudo, tá? Não vão ser o tipo de técnico, tá? Que eu vejo muito, eu olho assim, que o cara abre a boca, que às vezes a gente andando por aí, o pessoal não sabe, né? Tipo assim, que a gente é engenheiro, né? Que é até mesmo já professor, né, pela misericórdia de Deus, e a gente vê a pessoa chega com uma arrogância assim, eu sou técnico, não sei o que, aí começa a falar um monte de coisa, e tu vê que o que ele tá falando tem nada a ver, não bate nada com nada, só que ele usa, né, aquilo, eu sou técnico, como se a frase, né, a seguinte frase, que eu sou técnico, gabaritasse ele, né, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando,
né? Mas as ações não condizem, né, com o que ele supostamente diz, tá? Então sejam profissionais qualificados, né? Bons, sejam melhor no fazer do que no tá falando, né? Se gabando. É melhor que as pessoas enxerguem, né, o bom profissional que nós somos, do que a gente mesmo ficar fazendo propaganda de nós mesmos. Porque o que é melhor, né? Um monte de gente conhecer você como um bom profissional, ou você se achar só, né, um bom profissional e no fundo, não ser de fato isso. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Tá? Isso é um breve momento de reflexão, né? O resumo de tudo isso é humildade, né, pessoal? Humildade para ouvir, humildade para falar. Creio que sendo assim, as portas sempre estarão abertas aí para todos, né? E você vai sempre galgando aí espaços, né? Você vai crescendo gradativamente, como manda aí o figurino. Não tentem passar por cima de ninguém, tá? Porque o que é de vocês tá guardado. No momento certo vai chegar, né? Se vocês estão nesse curso aqui nesse momento, porque está tudo preparado, né, para vocês estudarem ali, né? E vai chegar o momento certo que vocês vão se formar ali e cada um de vocês vai ter essa oportunidade. Uns vão estar trabalhando com energia solar, outros vão estar numa indústria, outros vão estar numa empresa de predial, outros vão trabalhar para eles mesmos, vão ter um monte de cliente, né? Enfim, no final tem vaga para todo mundo, tá, pessoal? Para todo mundo, tá? E enquanto esse momento não chega, né? Vamos estudar, vamos colocar o cérebro para queimar, né? Para processar. Vamos sentar, vamos sacrificar um pouquinho o futebol, as outras coisas, né? Fazer as nossas atividades, tá? Que no final vai dar tudo certo. Pessoal, era isso hoje, tá? Era isso hoje. Espero que todos tenham compreendido. Creio que não ficou nenhuma dúvida em relação à atividade, né? Não percam, tá? O prazo lá, tentem desenvolver a atividade de vocês de boa e tudo vai dar certo no final. Tá bom, pessoal? Tranquilo, professor, boa noite. Boa noite a todos, tá? E até quinta-feira que vem. Professor, essa é a última atividade ou vai ter mais alguma outra atividade Não, ainda? são só essas 3 que estão liberadas lá, tá? Só essas 3. Tudo bem, professor, obrigado. Todas as 3 estão liberadas, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.